Saudações amigos tricolores, irei mostrar a seguir um trecho importante de um programa da SPN, em que Mauro Cesar e companhia falam sobre a contratação do técnico Zubeldia. Veja a seguir. Ele é um treinador que chega em finais de campeonato com muita frequência, né? Desde do Campeonato Paraguaio com o Cerro Porteño, mas não ganhou. Na Argentina também fez um bom trabalho e especialmente na LDU. Né? Ele foi anunciado internamente para você, né? Desculpa, Pascoal, que ele não foi anunciado oficialmente ainda. Não, anunciado oficialmente não, mas o Luiz Zubeldia será o treinador do São Paulo. Agora, assim, o que fica para a torcida do São Paulo é uma ponta de decepção. Porque a torcida do São Paulo queria um treinador famoso. O que o presidente, a diretoria da torcida organizada passou para o São Paulo era um treinador famoso que dê estabilidade para o time e que faça o time jogar. E que saiba como o São Paulo joga e saiba qual é o DNA do São Paulo. Entender isso. Aí a gente pode ver uma relação de treinadores que vieram para o São Paulo. E desses treinadores que vieram para o São Paulo, a gente pode apontar aqueles que enxergaram o DNA do São Paulo. Sim. Nem todos enxergaram. Mas desses últimos tempos que vieram para trabalhar no São Paulo, argentinos, colombianos e assim por diante, né? Teve um que saiu do São Paulo para ir para a seleção do Chile, teve outro que saiu do São Paulo para ir para outra seleção, teve um que saiu do São Paulo para ir para o México, teve um monte de situações que o São Paulo teve, alguns dissabores com alguns treinadores. Se você falar para mim, o Zubeldia tem 43 anos, se não me falha a memória. Sim. É isso mesmo. 43 anos. Ele é muito mais experiente do que o Carpini? Do que o Carpini? Um pouco. Porque ele já passou por algumas... O tipo de time que ele já comandou, por algumas situações. Mas ele entendeu como é que joga a LDU. Ele entendeu como é que a LDU gosta de jogar. E ele botou em campo o time da LDU dentro do padrão tático que ele sabe que precisava colocar. E a torcida se apaixonou por ele. Por que ele não ficou em 2024, então, Pascoal? Se ele foi tão bem em 2003, foi campeão foi campeão da Sul-Americana. E foi ainda foi jogar com o Flamengo. Vocês estão lembrando que no fim do ano teve o Flamengo jogando com o LDU, só que ele não era mais o treinador. Só para a gente ilustrar isso que a gente está falando, né, Pascoalzinho? Ele já tem trabalhos em times mais expressivos do que tinha o Carpini na chegada ao São Paulo, sim. Comandou a LDU. O Cerro Porteño, ele foi finalista do campeonato, no Lanús fez um belíssimo trabalho. Não, e o peso do Lanús é diferente do peso, com todo respeito, não é todo respeito, Mauro Naves, é com todo respeito mesmo, ao Juventude, ao Novo Horizontino. É um peso diferente no cenário continental até. LDU, ele foi campeão e a gente olha ali os números. Ele nunca tinha jogado um jogo de Série A. Então, pois é. Mas na verdade ele fez 2 e caiu. Ele com a LDU eliminou o São Paulo ano passado. Ano passado? Foi o ano passado na Copa Sul-Americana? Ele eliminou com o Lanús também, se eu não me engano. Eliminou com o Lanús também. Isso. Eliminou o São dois. Paulo. Ele é uma pedrinha no sapato mesmo. Aquele percentual ali, tudo bem. Ele tem mais experiência, o Carpini tem 39, ele tem 43, porque eu estou até curioso de saber que tipo de lesão ele teve, que ele se machucou com 23 anos e parou de jogar bola. Aos 27, ele já era o técnico mais novo da Argentina, dirigindo um time. Então ele começou com 27, ele está com 43. Então ele tem mais. No Lanús, inclusive. No próprio Lanús, não é isso? Olha lá. Aí só pra gente mostrar isso que a gente estava falando aqui, né? A idade, 8 anos já no Alavés ele ficou um por pouquinho, onde foi ele passou. demitido, não foi bem, foi demitido, saiu. Mas Na verdade, um trabalho já assim, distante, né? o trabalho que aparece é esse último mesmo, da Sul-Americana e é da LDU. É onde ele ganhou o título nacional e ganhou essa Sul-Americana. E ele foi um jogador com Fortaleza. potencial grande, viu, mano? Tava né? até olhando. Ele jogou na seleção argentina sub-17, sub-20. Ele é o jogador do Lanús. Aí, Dani, Pascoal, eu tava ali no camarim com o Renato, eu falei, pô, Renato, não sei, o que será que aconteceu com esse cara? Porque com 23 anos você machuca, foi gravíssimo, você fica um ano sem jogar, mas volta a jogar com 24. Aí o Renato falou,
Eu parei com 17, porque eu vi que eu não era bom de bola. Eu falei, eu também parei com com 18. 17, eu vi que não Eu tô dando dava... uma pesquisada aqui, Aí né? depois você foi embora, ainda falei pro Giovannone, por que eu parei? Que eu era atacante, aí eu fui pra ponta e no final já tava virando lateral, falei, alguma coisa tá acontecendo. Tá errada, né? Não, ele teve uma grave lesão na perna. A gente Então, pode mas- ir mais a fundo, perguntá-lo na apresentação. Depois que quero vai ser saber já que já, gravíssima mas ele foi. teve uma grave lesão na perna. Não, sim, Não mas sei o que é. gravíssima, né? Para não poder voltar, abandonar o futebol. Mas enfim, aí ele muda com 27, já é técnico. O Pascoal toca num ponto que eu não sei. Lógico que ele conhece o elenco do Palmeiras, a desculpa do São Paulo, como o São Paulo tem uma ideia de quem ele é, olhando os jogos de LDU. Você não gostou muito do Não, nome, eu não é sei isso? se vai dar certo assim. Ele tem que chegar, o Pascoal falou, ele entendeu como jogava LDU, tal, mas lá ele fez um trabalho longo, pré-temporada, e começa um campeonato, etc. Ele vai pegar uma bomba andando aqui. O São Paulo não tem tempo dele se adaptar, não. Tem que ser rapidinho. O São Paulo tá em competições aí que não pode vacilar. Não dá nem pit stop, né? Porque... Não dá. O sonho do São Paulo é ir longe numa Libertadores. E já está em cima o jogo. Talvez ele, inclusive, se acertar visto de trabalho, vá conseguir só estrear contra o Palmeiras, aqui estando no campo, que é o jogo depois de já ter ido enfrentar o Barcelona, que ele conhece bem, mas talvez ele não consiga trabalhar. Vai domingo agora para acompanhar o Milton lá contra o Atlético Goianiense, depois deve ir para Barcelona, mas não se sabe se ele vai ficar no campo por causa dessa história de visto de trabalho e tal, então pode ser que fique só para lá. Só que assim, esse jogo lá para o São Paulo é fundamental. Para o São Paulo, Libertadores. quase todo jogo é fundamental Isso. nessa sequência, né? É clássico com o Palmeiras, é jogo importante no Barcelona. Eu quero te ouvir também, que eu vi que você concordou ali com a colocação do Mauro, Renatinho. Você estava falando sobre Rames, né? A gente, antes de entrar no ar aqui conversando, o Renatinho falou sobre o modelo de jogo do Zubeldia e como isso encaixaria ou não. Eu acho que a mesma língua eles vão falar, né? Pelo menos isso. Vamos lá. De campo. O que eu concordo muito com o Mauro é a questão do risco de você trazer um cara que nunca trabalhou nessa liga, não conhece, chega do que a gente falou do Flamengo, é a mesma coisa para o São Paulo. Você joga e recupera, você realmente não vai ter muito tempo para treinar, esse cara vai estar se adaptando. Não é o ideal. Todo mundo sabe. Como não é o ideal para um monte de gente que faz isso toda hora também. No Botafogo a mesma coisa, com o Arthur Jorge, enfim. Tanto que a gente está vendo agora algumas coisas aparecendo. Assim, e a comparação com o Carpini, eu acho que ela é descabida, porque é só em idade mesmo. O Zubeldia já treinou, só pra gente ter uma ideia, o Barcelona de Guayaquil no Equador é um grandão. Racing na Argentina é um time de massa. Não, o Barcelona LDU. que ele vai jogar agora, né? Então. Santos Laguna no México, treinou no mercado. E Independente Medellín na Colômbia, também clube grande. Tanto que ele já rodou pelas ligas, né? Isso, eu acho que essa comparação não tem. Quando eu falo de estilo de jogo, aí eu acho que faz um pouco mais de sentido. Porque, assim, é um treinador que ele monta times muito competitivos, são times organizados, mas não é necessariamente... Eu não vejo aquele jogo com bola, com... Uma coisa que ele tem de bom é desenvolver jovem. Isso é muito bom. No Lanús ele formou muito jogador jovem bom. São Paulo é um clube que tem Cotia ali, que sempre desenvolveu muitos jovens. Mas, assim, não é um jogo... É um jogo de muito físico. Os times dele, assim, principalmente a LDU, você caracterizava muito bem um time de duelo. Não é um time de muito toquinho, é um time mais vertical, é um time de resolver as jogadas com mais urgência. Mas o Dorival deu certo não sendo tão vertical. Exatamente. E que jogadores tem o São Paulo hoje, que ele tinha na LDU... para fazer esse tipo de jogo. Então tem que ter mais vertical? O Rato não é essa correria, entendeu? O Caleri, o meio-campo. Então talvez. Não que ele não saiba fazer isso. Não é esse jogador. Não é. Ele vai ter o Eric e vai ter o... Ele tem o Luciano, que é um cara combativo. Não sei se é um Ferreirinha cara... e vai ter o Eric, jogadores de velocidade. O Ferreirinha. Ferreirinha pode ser titular assim, com ele se ele for resumindo, jogar nessa correria. Eu acho que o São Paulo, quando a aposta no Carpini era uma aposta, mas aquela aposta que você... Falei aqui algumas vezes, para um ano do tamanho de São Paulo, de Libertadores, se trazer... E assim, com todo respeito ao Carpini, que pode vir a ser um bom treinador e voltar... Porque foi um passo muito grande, muito Exatamente. rápido. Eu acho que faz um pouco mais sentido esse cara, mas eu acho que tem dificuldades. Eu acho que ele vai ter dificuldade. Ele vai chegar num clube que já não vai ter Lucas, já não vai ter Rafinha. São duas referências do time. São dificuldades com o que é Rato fundamental também. para o time. Se Dificuldades ele que o viesse Carpini na tinha. época que eles queriam em janeiro e não o Carpini,
evidentemente que Fazia a mais gente sentido, fazia mais sentido e a gente Claro. esperaria que agora, em abril, ele já tivesse controle. Não sei se ia ganhar o tabu lá do Corinthians, não sei se ia ganhar a final contra a decisão com o Palmeiras, mas como time, como grupo, ele ia estar, obviamente, com 3, 4 meses de trabalho, que foi aí um tempo que se perdeu com o Carpini. Porque tem que começar tudo de novo com esse cara aí agora. Só que o avião já tá andando e a Dani tá rindo, uma tá outra achando coisa. Então, amigos tricolores, o que vocês acham sobre a opinião desse pessoal da mídia sobre o novo técnico do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários e também deixe o like. Se inscreva no canal. Tamo junto.